Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do Tarot Reality. Tá tudo bem do lado daí? Eu espero que sim, meus amores. A leitura de hoje é a continuação do BTS, né? A pedido aí de vocês. Já fiz algumas leituras de alguns outros integrantes. Tudo se encontra na playlist Celebridades e hoje a leitura vai para o J-Hope, que era uma das leituras que estavam faltando. Então eu vou seguir o mesmo esquema das leituras, eh, onde a gente vai fazer aí 4 perguntinhas, né, para os oráculos, a gente vai ver qual é a energia atual do J-Hope, como é que ele está no momento, quais são os desafios e as soluções, quais são os próximos passos da carreira dele, né, o que que a gente pode ver aí de novidade, e se no momento ele tem alguém no coração. Né, lembrando que a leitura foi pedida por vocês, que acompanham de perto o BTS, né. Eu conheço o BTS, mas eu não acompanho tanto, então eu agradeço o carinho de vocês, já recebi vários feedbacks bem bacanas das outras leituras que eu fiz aqui dos meninos, e eu espero que vocês continuem gostando da leitura. Vamos começar aqui a mesa. E vamos ver o que que as cartas revelam sobre o J-Hope. Bem, pessoal, o que que eu vejo aqui na mesa? A mesa dele tá bem interessante, tem algumas coisas aqui, bem pontuais, que a gente pode falar. O cavaleiro de ouros vem representar a energia dele, né, no agora, no momento atual, então como é que ele tá manifestando as coisas na vida dele. E ele é um dos integrantes que já foi dispensado, né, dispensado recentemente aí do exército, né. E anunciou também turnê, né. Ainda não vi direitinho, quais são todos os lugares que a turnê dele vai passar, né, porque alguns lugares aí tem negociação, né. A gente tá falando da Coreia do Sul, né, do outro lado do planeta. Então, realmente tem muitas burocracias, muitas negociações, não é uma coisa muito barata também, né. Mas eu fiquei sabendo que houve aí o anúncio da turnê, né, estou torcendo para que tudo ocorra muito bem. Ah, quando a gente vem falar sobre esse cavaleiro de ouros, né, vem falar muito sobre essa energia, né, agora do momento de trabalho dele. O J-Hope é incrível, né, é uma pessoa que se dedica muito, uma pessoa muito cuidadosa, muito cautelosa, muito responsável, né. Aqui me fala de muita entrega mesmo, é uma coisa, assim, muito linda de se sentir nas energias, sabe. É uma pessoa, assim, que tá ali presente, quer estar em todos os momentos ali do processo de criação, do processo de produção, sabe.
Ele quer participar de tudo, do início ao fim, sabe, quer saber de cada detalhe, quer saber quem são as pessoas envolvidas, quem são as pessoas que fazem parte do projeto, né. É uma pessoa, assim, muito responsável, muito equilibrada. E ele preza muito, muito, muito mesmo por qualidade, né. Ele não tá ali só para fazer acontecer, sabe, não é como a gente vê, assim, em grandes artistas, assim, pessoas que são muito virais, a gente vê muito, assim, a pessoa chegar, fazer o show, participar de um programa, participar de uma entrevista, participar ali de algum entretenimento, bater o ponto e sair, sabe? Uma coisa assim meio que automática, onde já virou ali uma rotina, sabe, algo ali normal. A gente vê algumas coisas, assim, relacionada principalmente a grandes famosos de Hollywood, né. A gente vê que depois, nos bastidores, a pessoa trata mal, a pessoa é meio que indiferente, né. A gente sempre tem aí algum exposer de alguma grande imagem. Com J-Hope é completamente diferente aqui, né, o que que as cartas me mostram, a energia dele me mostra que ele não tá preocupado com números, digamos assim, sabe. É como se dissesse bem assim: "Se eu tiver que apresentar para um único fã, ou apresentar ali, para 100 milhões de pessoas, a minha entrega, o meu carinho, a minha dedicação, a minha qualidade vai ser exatamente a mesma, do para os 100 milhões e para aquela única pessoa ali que foi me assistir. Eu valorizo ali cada pessoa que está, disponibilizando ali o tempo da vida dela para me prestigiar de alguma maneira, sabe. Então eu faço isso com muito amor, com muita entrega. É uma energia muito bonita mesmo de se sentir, né. Não é todo mundo que tem a manifestação dessa energia. Quando a gente vem falar quais são os desafios que estão por vir, né, nos próximos meses, nos próximos momentos aí do J-Hope, a gente tem a representação do 7 de ouros. O 7 de ouros vem indicar aqui um momento de dúvida sobre a sua trajetória, né, quais são os próximos passos que ele tem que dar. Então é como se ele passasse a se questionar se o que ele tá fazendo tá bom o bastante, se ele precisa melhorar, se ele tá no caminho certo, né. São alguns questionamentos que começam a chegar até ele e ele precisa dar uma certa pausa ali para rever o percurso, para rever a trajetória ali da carreira dele como um profissional, dele como um artista, né. E esses questionamentos podem surgir por inúmeros motivos, né. A gente tá Quem está acompanhando sabe que a Coreia está passando por um momento de instabilidade política bem importante, né, onde a gente tem aí o pedido de impeachment do presidente. Tem alguns idols, inclusive alguns artistas, que mês passado foram criticados socialmente pelos fãs, por estarem divulgando, fazendo a carreira, né, bem, seguindo com a vida, independente desse cenário político. Então teve muitos artistas aí que acabaram recebendo um hater, né, de uma parte da sociedade. A gente precisa entender que a Coreia do Sul tem uma estrutura cultural bem diferente daqui nossa do Brasil, né, então é uma cultura mais engessada, é uma cultura muito mais hierárquica, é uma cultura onde
principalmente idols, né, e artistas são o tempo todo julgados pelas atitudes, pelas aparências, pela própria vida pessoal, quem tá namorando, quem não tá, né, então a gente precisa ter essa mente aberta. Então quando a gente olha aqui esse 7 de ouros e vê o J-Hope se questionando muito sobre, se ele tá no caminho certo, se o que ele tá fazendo é bom o bastante, a gente tem inúmeras possibilidades que podem chegar a esse questionamento. A gente também tem a questão da Hype, que é a empresa que o BTS e outras e outros artistas têm aí contrato, né, que está passando por um momento de crise de imagem, né, porque teve algumas polêmicas bem conturbadas envolvendo o nome da empresa. Então, os meninos, junto com o J-Hope, tá voltando de uma pausa, né, que é o hiato aí do exército, onde eles estavam prestando o exército. Então tem contratos, pra rever, né, ver se vão renovar com a Hype, se não vão, né, tem todos esses questionamentos, né. Tem os projetos individuais de cada um, tem o projeto como um todo do BTS, né, então cada um tem a sua singularidade, cada um ali tem o seu momento, né. Então, vai chegar um momento sim, nesse ano de 2025, que o J-Hope, ele vai querer, rever, né, a rota, a carreira dele, rever os passos, rever se o que ele está fazendo está alinhado com o coração dele, está alinhado com a verdade dele, né. E qual o conselho que a espiritualidade dá aqui diretamente para o J-Hope. Não tenha medo das mudanças, né, sejam mudanças externas ou internas. Se em algum momento dessas mudanças você sentir a vontade de fazer algo diferente, porque aquilo está muito mais alinhado com o que você acredita, se você quiser ali sair, pensar fora da casinha, fazer algo completamente novo, porque você está cansado do mesmo ou porque você acha que chegou um momento de fato de mudança, só faça. Só faça. Não tenha medo, de mudar, sabe. Não tenha medo de fazer diferente, de sair talvez, de um cenário que você não está ali confortável, que as pessoas ao seu lado não te deixam confortável, ou aquele trabalho, aquele projeto não é exatamente aquilo que você tinha em mente. Então, não tenha medo de sair, de recusar, de desistir, de mudar a rota. Não tenha medo de seguir um outro caminho, se é isso que o seu coração tá te indicando ali no momento, sabe. Você não precisa fazer, eh, algo, para que as outras pessoas tenham ali uma validação, sabe. Então, você não tem que ser marionete de ninguém, só faça aquilo que o seu coração mandar, aquilo que estiver alinhado com você, então não tenha medo de mudar. É uma mensagem bem profunda, né, principalmente falando de um país onde a gente fala muito de tradições, fala muito sobre a imagem, né. As pessoas ali têm dificuldade de quebrar um padrão, né, porque é uma cultura, né, que está enraizada ali há muito tempo. Então é difícil, e faz sentido, a gente consegue entender, o medo e a insegurança que pode surgir na mente da pessoa diante de um cenário assim, né. Mas é isso que as cartas mostram. Quando a gente vem falar sobre o futuro da carreira, o enforcado está diretamente ligado com os obstáculos, com os desafios, né. Porque se o 7 de ouros, como eu falei para vocês, é um questionamento que surge, futuramente para o J-Hope, sobre, "Será que eu estou fazendo bom bastante? Será que isso daqui realmente faz sentido? Será que eu tenho que me esforçar mais ou refazer alguma coisa?" Se esses questionamentos todos surgem, como aqui mostra na mesa que acaba surgindo, em algum momento tudo fica paralisado, tudo fica em stand-by, tudo fica em pausa, né, porque a pessoa tá ali,
congelada, refletindo e recapitulando a rota, né. Então tá ali num processo de: "Opa, preciso rever algumas coisas". E o enforcado fala justamente sobre isso, sobre essa estagnação de que você tá diante de uma porta que você não sabe se entra ou não, né. Você ali tem algumas escolhas e você não tá conseguindo achar, uma saída, né. Por mais que tenha algumas opções na tua frente, você ainda não consegue ter um senso de decisão, né, uma iniciativa ali de pronta entrega. E o que que a espiritualidade fala? Exatamente o que o 6 de espadas fala aqui na mesa, né. É tua, sabe, não tem medo. Estrela e carro. Gente, nos passos no futuro da carreira do J-Hope só saiu arcano maior. Olha só, né. Podia ter saído alguns arcanos menores, mas não, saiu as energias principais, as energias ali que realmente direciona a vida ali da pessoa. Então estrela, a gente vem falar sobre sonhos, projetos, realinhamento, conexão espiritual, né, então você se reconectar ali com a tua essência, com o teu brilho. E carro é velocidade, é direção, é caminho, é rota. Então, assim, vai surgir realmente esse bloqueio, mas é como se fosse um bloqueio ali necessário só para ele repensar em alguns pontos necessários, né, mas não é nada ali que vá prejudicar ele, é só um senso realmente de se redirecionar, se realocar ali, né, seja como o J-Hope do BTS ou o J-Hope como indivíduo, né, como artista, né, como profissional, né. Então aqui vem falar que não tenha medo, não tenha medo das mudanças, porque o sucesso está garantido. Você é a estrela, né, você é a estrela, é o protagonista da sua vida, então não precisa ter medo, se tiver que mudar, mude. Só siga, só esteja alinhado ali com o seu coração, né, com a sua personalidade, com aquilo que você acredita. A última perguntinha, né, que a gente vai ver um pouquinho da casa amorosa, que a gente pergunta para o tarô, né, se tem alguém no coração do J-Hope. E o que que as cartas me revelam? As cartas me revelam que, eh é como se dissesse assim: "Aqui eu não vejo necessariamente ele interessado em alguém, tá, que eu vejo aqui uma energia de questionamento". Aqui vem me falar assim, que ele tá em um momento onde ele tá muito entregue, na carreira dele, na vida dele pessoal, né, nos objetivos dele pessoal. Então, é como se qualquer pessoa que chegasse na vida dele, amorosamente falando, eh, precisa entender esse momento da vida dele, que é um momento ali que tá sendo muito importante, né. O BTS ele tá voltando de uma pausa, né, ali grande, cada um tá se realocando novamente. Novamente a gente tem a Coreia do Sul, nesse cenário, né, a Hype, que é a empresa que está associada ao BTS, com muitos escândalos e tudo mais. Então, assim, eles estão fazendo o corre deles, né, eles estão investindo muito neles, na independência deles, na carreira deles, independente do externo, né, eles estão seguindo os sonhos dele e se agarrando, obviamente, a quem tá ali torcendo por eles. Então, quando a gente vem falar sobre a vida amorosa, é como se ele falasse bem assim: "Olha, no momento, eu tô muito entregue à minha carreira, eu tô muito entregue nos meus sonhos pessoais. Isso não quer dizer que eu esteja fechado para o amor, não é isso. Mas isso quer dizer que qualquer pessoa que tenha ali um interesse para mim, né, e eu tenho um interesse na pessoa, a pessoa precisa entender que nesse momento, talvez eu não consiga estar ali 100% para o amor.
talvez a minha cabeça não consiga estar ali 100% para um relacionamento, né. Então, se alguém se interessar por mim ou se eu me interessar por alguém, a gente precisa ali acordar que na área afetiva eu não vou estar 100% disponível, não vou estar 100% entregue, porque eu vou estar ali colocando outras coisas da minha vida no momento em prioridade. Então é como se isso tivesse que estar acordado, né. Então no momento, de fato, eu não vejo um interesse necessariamente afetivo em ninguém. Novamente, ele não está fechado para o amor, mas ele tá com esse critério de condição, que para alguém se aproximar dele ou ele se interessar por alguém, a pessoa precisa entender esse cenário atual da vida dele. A pessoa entendendo, aí é uma questão de explorar para ver se dá certo, se vai adiante, se não vai, né. Então, é basicamente isso. É isso que eu vejo na leitura dele, pessoal. Eu gostei muito da leitura, gostei muito da energia do J-Hope, é a primeira vez que eu faço uma leitura para ele, né, então é a primeira vez que eu me conecto com a energia dele. Uma energia muito linda, muito maravilhosa, uma pessoa muito de bem com a vida, né, e eu desejo sucesso tanto a ele como aos outros integrantes aí do BTS. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários sugestões para outras leituras, outros idols que vocês querem que eu faça leitura, porque eu sempre tô lendo, interagindo com vocês, anotando sugestões e vendo qual o melhor momento viável para fazer aquela leitura. Se você tem interesse em uma leitura para você, fã-clube ou terapia holística, aqui embaixo na descrição do vídeo tem link loja Tarot Reality. Você clica lá, você vai saber sobre todas as mesas que eu faço, preço, né, o que que eu vejo, o que que eu não vejo, o que que eu faço, o que que eu não faço, tem tudo lá muito bem explicadinho. E qualquer dúvida, você pode me chamar no direct do Instagram, porque sou eu que estou lá conversando com cada um de vocês, tirando as dúvidas e vendo quais são as melhores ferramentas para te atender. Se você não é inscrito no canal, poxa vida, corra, se inscreva. Não esqueça de ativar o sininho para que você sempre fique por dentro da minha próxima postagem. Lembrando que todas as leituras de famosos nacionais e internacionais você encontra tudo, 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 tudo na playlist Celebridades. Lá você encontra o histórico de todas as leituras que eu já fiz aqui no canal. E aqui no canal também tem outras playlists, mas com conteúdos sempre voltados para o esotérico e para o mundo espiritual. E se você quer ajudar o canal a crescer de alguma outra maneira, conheça aqui embaixo, valeu demais. Eu vou ficando por aqui e eu vejo vocês na próxima leitura. Tchau, tchau, pessoal.